Irmãos, vamos lá. Nós vamos orar. A nossa classe aqui do templo, a gente tem falado sobre cosmovisão reformada. E conversando com o pastor Adelson, a nossa ideia, especialmente nesse semestre, a gente tem um grande desafio. Esse ano é um ano de eleição. E nós sabemos que é um ano desafiador. Esse é um tema delicado, esse é um tema desafiador para nós. Os ânimos ficam bastante intensos. Eu acredito sim que a gente vive em um mundo bem polarizado nesse sentido e a gente precisa entender o que é isso. Qual que é o nosso objetivo? Buscar direção bíblica, tá bom? Então, tudo aquilo que a gente for falar, e eu preciso chamar a sua atenção para isso, as nossas falas precisam ser biblicamente fundamentadas, respeitosas, tá bom? Mas a gente está aqui para estudar a palavra, e o que nós queremos é dar para a igreja um subsídio bíblico para pensar sobre um tema, sobre este tema, tá bom? É isso que a gente quer dar. Antes da gente orar, eu preciso fazer menção de algo que aconteceu agora recente. A igreja presbiteriana, ela tem a sua representação maior no que nós chamamos de Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana. O Supremo Concílio esteve reunido há pouco tempo, agora final de julho, e foi veiculado uma notícia mentirosa. Saiu no Estadão, saiu na Folha de São Paulo. Eu acho que eu até mencionei isso aqui rapidinho. A notícia era de que havia um documento a ser votado na Igreja Presbiteriana do Brasil com o intuito de proibir os seus membros de votarem na esquerda. Essa notícia não é verdadeira, irmãos. O documento levantava uma discussão que o primeiro documento a esse respeito, isso acho que há 20 anos atrás, o documento levantava o questionamento a fim de que a igreja estude o tema para falar de possíveis incoerências de uma perspectiva progressista, uma perspectiva de uma política de esquerda e aquilo que é incoerente com a nossa visão cristã. A Igreja Presbiteriana do Brasil, você não vê isso aqui. Aliás, aconteceu em uma igreja e esse pastor, ele não fala em nome da denominação, mas o que você não vê na Igreja Presbiteriana e você não verá nessa daqui, é a gente chamando ou dizendo, você vai votar nesse candidato. Isso acontece em muitas igrejas, tá? Por quê? Porque o voto é individual, ele é pessoal. O que nós entendemos como nosso papel de igreja? Vamos refletir biblicamente sobre o tema. Portanto, a gente precisa dar a você reflexão bíblica. O voto é seu, é a sua consciência. Não existe voto de cabresto na Igreja Presbiteriana do Brasil. Você precisa entender isso, tá? Nós somos muito respeitosos no que diz respeito a esse tema. Sim, minha irmã? Foi isso que a igreja saiu uma nota depois oficial em nome do reverendo Roberto Brasileiro, que é o presidente do Supremo Concílio da Igreja, dizendo: a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é apartidária, não é apolítica. Por quê? Porque nós discutimos o tema, mas essa igreja, ela não diz para o seu membro em quem votar ou quem não votar, entendeu? Isso por quê? Porque nós entendemos a nossa confissão de fé fala sobre liberdade cristã e liberdade de consciência. O que a gente deve fazer aqui? Aparato bíblico. A gente precisa pensar biblicamente. E é isso que a gente tem começado. O pastor Adelson começou a aula de domingo passado. E hoje a gente vai falar
baseado nesse livro, o primeiro capítulo desse livro, leitura recomendada, Ideologia, Religião e Idolatria. Vamos orar e vamos pedir direção a Deus, porque a gente não pode começar isso aqui sozinho. A gente precisa do Senhor e da direção do Espírito Santo. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós somos a igreja de Jesus Cristo, o povo escolhido do Senhor, chamado pelo Senhor, regenerado pelo Senhor e vocacionado para ser representante do reino de Deus nesse mundo. Somos sal, somos luz, e que o Senhor nos abençoe, porque somos um povo que erra, que peca, mas nós somos um povo que temos a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Que os nossos pensamentos, as nossas ideias, as nossas decisões sejam direcionadas, pautadas na palavra do Senhor. Essa é a nossa oração e pedimos ao Senhor que nos abençoe para que a gente tenha uma aula, uma conversa santa, saudável, edificante para a glória do Senhor. Amém. Amém. Irmãos, preparando essa aula, esse livro eu recomendo, eu li todo e já li pensando nesse ano. É um autor canadense, David Koyes, ele chama Visões e Ilusões Políticas. Qual que é a ideia desse livro? É uma análise bíblica das visões e ideologias políticas, tá bom? É um olhar bíblico para com cada uma. E aí a gente vai estar falando, tá? A esse respeito, eu recomendo efusivamente. Não é uma leitura simplesinha, mas é uma leitura que vale a pena. Aí, mexendo lá nos meus livros lá, encontrei esses dois. Eu não li, mas os autores eu conheço. Esse livro publicado pela Vida Nova, Política segundo a Bíblia, do Wayne Grudem, que ele é muito conhecido por uma teologia sistemática, publicada em português, que é um excelente autor. E um jovem pastor aqui de Goiânia, Pedro Dulce, Fé Cristã e Ação Política, a relevância pública da espiritualidade cristã. Acho que nesses livros, pastor Adelso citou bastante livro aí semana passada também, são sugestões de literatura para a igreja estar informada, biblicamente informada sobre o tema. Vamos definir alguns termos aqui, vamos lá. Visão, e aí eu coloquei aqui igual a cosmovisão. Eu quero que você entenda isso, a gente tem falado bastante, ou seja, o que é uma cosmovisão? Gente, é a forma de você enxergar o mundo e mais do que isso, de você se relacionar com ele. Eu quero que você entenda que as suas escolhas, as suas decisões, normalmente, elas são direcionadas pelas suas crenças, pelos seus valores. Cosmovisão engloba tudo isso, tá bom? Cosmovisão, eu dou sempre esse exemplo, são as lentes. Eu sou míope, se eu tiro os meus óculos, para onde eu olhar, a minha visão ela está bem embaçadinha, mas quando eu ponho essas lentes aqui, agora é Full HD, está muito melhor. Para onde eu olho, a minha visão está direcionada por essas lentes aqui. Tá? O meu olhar ele passa através dessas lentes aqui. Ilusão é e aí acho legal esses conceitos aqui. Ilusão, uma ilusão da falsa interpretação de mundo. Então a gente precisa, você interpreta o mundo a partir de uma perspectiva bíblica. E olha que coisa curiosa, a gente vai chegar lá na frente. É bem possível que ideologias elas tenham partes da verdade. A gente vai chegar lá. Mas uma ilusão nem sempre é imediatamente evidente. Eu gosto dessa imagem que todo mundo... Sabe quando a gente está viajando de carro e está bem quente? Aí lá na frente os raios de sol batem no asfalto. Qual a impressão que você tem lá no asfalto? Você acha que tem água, não é? Você fala, nossa, tem... mas aquilo é água de verdade? Aquilo é uma ilusão de ótica, não é? Então você chega ali perto, uma ilusão nem sempre é imediatamente evidente. Quando você chega perto, você fala, uma ilusão pode ser persuasiva
e ela pode conter partes da verdade. E isso é muito importante para a gente discernir, tá? Ela pode conter partes da verdade. Outro termo que a gente vai usar muito aqui, muito cuidado, a gente já falou sobre esse tema, idolatria, tá? A gente precisa romper o conceito limitado de idolatria, porque quando a gente fala de idolatria, é uma adoração a um Deus falso, a gente às vezes limita a idolatria ao prostrar-se diante de uma imagem de escultura. A idolatria é muito mais do que isso e muito mais sutil do que isso. Qualquer coisa que você coloque no seu coração, que reja, que governe a sua vida, qualquer coisa que determine o seu viver, qualquer coisa que você sirva, um ídolo determina suas prioridades, as suas ações, o seu olhar. Tome muito cuidado. Nós colocamos, João Calvino, frase que a gente vive falando aqui. O coração é uma fábrica de quê, gente? De ídolos. A gente se prostra para o dinheiro, a gente se prostra para o poder, para a posição social, tá? Como as idolatrias bíblicas, cada ideologia se fundamenta no ato de isolar um elemento da totalidade criada, elevando-o acima da criação. Deixa eu dar um exemplo. Eu me lembro que alguns anos atrás a gente foi passar férias de janeiro ou fevereiro, para o brasiliense de praia. Quando é praia é sempre melhor, né? Nós fomos lá para aquela praia lá do Ceará, fica lá no Jericoacoara. Muito bom. Aí tem um lugar que o pessoal vai ver o pôr do sol lá em Jericoacoara. Então a gente se reúne lá. Depois que o sol termina de se pôr, o pessoal aplaude. E aí, naquele exato momento, a minha cabeça pensou: eles estão aplaudindo a criação ou o Criador? Aquela criação, gente, é linda. Mas a gente corre o risco de colocar a criação no lugar do Criador, tá? Uma ideologia, uma ciência geral das ideias, na qual utilizamos o método científico no intuito de compreender melhor o processo pelo qual as ideias se formam. Presta atenção, eu quero tornar isso aqui o mais palatável, o mais prático possível, tá? Então, depois a gente disponibiliza esses slides aqui. Mas o fato é, ideologia, a gente pode traduzir, a gente vai ter mais definições aqui, talvez como um conjunto de ideias. Aqui fica mais simples, olha só. Consiste em opiniões, afirmações, declarações, sistemas de ideias. Tinha um cantor popular chamado Cazuza que cantava: ideologia eu quero, lembra? Eu quero uma para viver. Ou seja, eu quero algo que me direcione. Eu quero algo que vai me ajudar a viver a minha vida, fazer minhas escolhas, etc. Tá? E aqui qual é o perigo, gente? Quando a gente pensa sobre questões de ideologias políticas, é que essas ideologias, elas tentam fornecer uma explicação total da história. Elas têm um olhar e elas podem captar aspectos da verdade, mas elas pegam aquele pedacinho e acham que aquele é o todo da verdade. Um exemplo que eu gosto de dar, acho que elucida bem. Eu tenho formação em psicologia. Dentro da psicologia, você tem um monte de abordagens, tá bom? Você tem a psicanálise, você tem as terapias cognitivas comportamentais e etc. São visões diferentes acerca do ser humano. Tem uma que se chama behaviorismo ou comportamentalismo. O que essa visão é? Ela diz assim: o ser humano, ele funciona na base de estímulo e resposta. Uma criança, ela fez uma coisa errada, o que você precisa fazer com essa criança? Hein, gente? Criança fez uma coisa errada, o que você faz? Corrige. Por quê? Você quer estimular o comportamento errado da criança? Diga aí, gente. Pais, vocês, você quer estimular o comportamento errado? Não. Se você dá uma punição, o que essa criança vai pensar? Ela vai pensar duas vezes antes de errar, né?
Lá em casa a gente tem uma tática bem acadêmica que chama contar até 3. Menino, quando é pequenininho, né? Não faça isso. Ou senão para de fazer isso. E a criança é pecadora, tá, gente? Você fala assim, não põe o dedo aí. Aí ela, ó. E aí a punição vem para ela entender que aquele comportamento precisa ser coibido. Ora, o ser humano tem aspectos comportamentais que a punição ela tenta cercear o comportamento. Mas o ser humano é mais do que isso. A questão que eu estou querendo dizer para você aqui, que às vezes a gente olha um aspecto do ser humano e diz, pronto, está explicado, tá? Quando a gente olha para ideologias políticas, às vezes eles pincelam um aspecto que podem ser coerentes com a verdade, mas e o pacote completo? A gente precisa discernir o pacote completo, tá? Então, as ideologias leem toda a realidade por meio de uma só ideia central, negando a possibilidade de qualquer conhecimento genuíno seja alcançado por meio da experiência, ou enfim, qualquer coisa que pensa diferente da minha ideologia está errado, tá? Como é que essas ideologias nascem? Essas ideologias são construídas em cima de outras ideias. Assim, a gente vai construindo essas ideologias. Ela normalmente é um tipo popularizado. E, gente, em termos de política, a gente vê isso aí demais, as discussões de... É por isso que política é um negócio tão complicado, porque o pessoal é tão passional e você pega, às vezes, a coisa de uma forma tão popularizada e a gente precisa... Não tem jeito, irmãos, não tem como escapar. A gente precisa ter cada vez mais conhecimento para ter melhor discernimento. Sobretudo uma cosmovisão bíblica que é ela que vai nos ajudar a discernir, tá bom? Olha que coisa curiosa. Há muito tempo que, aliás, no Brasil e no mundo é assim, você já parou para perceber? Gente, discurso de candidato político é um negócio impressionante, porque, primeiro, essa galera tem a manha de falar, não tem, gente? Tem uns que são assim, e quando eles falam, você tem a impressão de, gente, esse cara vai resolver o problema do mundo, não é? Ele não apresenta as suas ideias como o salvador da pátria? Não é assim? Olha que coisa curiosa. Oi, diga, Jesus. A gente ainda acredita, né? Gente, olha que coisa curiosa, olha que coisa curiosa. Presta atenção. Lembra da queda? Lembra do Éden? Lembra do Éden? O que aconteceu com Adão e Eva? Pecaram, não foi? A gente vivia em um mundo perfeito. O coração da gente se acostuma com esse mundo mal. Você quer um exemplo? A gente se acostuma com a morte de alguém. É fácil perder alguém? A gente sabe que vai morrer. É fácil dizer adeus? Tem aqui um DNA lá dentro da gente clamando pelo paraíso. Um dia a gente vai voltar para esse lugar. Um dia a gente volta. Mas a gente busca, em teorias políticas e ideologias, a gente busca redenção. E aí a gente tem que tomar cuidado. A nossa alma anseia por redenção. E as ideologias, elas oferecem no seu discurso redenção. Então nós precisamos pensar sobre isso aqui. O que a gente chama na teologia de efeito noético, essa palavrinha grega que diz respeito a intelecto, a ideia. Olha que coisa curiosa. A queda, ela teve efeitos danosos. Eu queria que alguém lesse esse texto aí para mim, Jeremias 17, 9. Olha, esse texto é maravilhoso, eu quero que você se lembre, que você decore, que você recorde desse texto com frequência. Vamos lá. Jeremias 17, 9. Alguém lê aí para mim, por favor. Enganoso é o coração mais do que o quê, gente?
Presta atenção nas descrições. Desesperadamente corrupto. E presta atenção que para o judeu, coração é o lugar das decisões, tá? De todas as coisas que tem que guardar, guarda o quê? O teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Esse é o lugar na cultura hebraica sobre o coração. Portanto, seu coração foi afetado pelo pecado. O seu intelecto foi afetado pelo pecado. Então, a minha pergunta, se o pecado, ele nos... Olha as consequências do pecado lá no Éden. O pecado distanciou a gente de Deus? Sim. O que aconteceu com Adão e Eva depois do pecado? Eles foram expulsos da onde? Do jardim. Você lembra como que era a relação daquele casal antes do pecado, relação com Deus? Como que era? Como é que é com relação ao Senhor? Diariamente e o quê? Distante. Diz que na viração do dia o Senhor ia lá, café e pão de queijo, Adão e Eva. Não fala café e pão de queijo, tá, gente? Mas diz que na viração do dia e Deus estava lá face a face. Deus estava lá. E agora? A gente vê esse Deus? Não. Moisés pediu. Deixa eu te ver. O que ia acontecer com ele? Fulminar. O que eu quero dizer? O pecado nos afetou. E o pecado afetou a sua vontade, os seus desejos, o seu intelecto. Tá? Segundo aos Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cegou o quê, gente? O entendimento dos incrédulos. O que eu quero que você entenda é o seguinte. Quando nós falamos sobre depravação total, esse é um termo na nossa teologia. Isso não quer dizer que você é completamente mal ou tão mal quanto você poderia ser. Mas quer dizer que você foi profundamente afetado pelo pecado. Mas preste atenção. Tanto o crente quanto o não crente, eles foram feitos à imagem de Deus, não foram? Então, o que isso quer dizer? Que a criação de Deus, toda ela, Deus deu a essa sua criatura, comunicou atributos, qualidades que Deus compartilhou. Por exemplo, você conhece um homem ou uma mulher que não é crente? São capazes de serem bons pais e boas mães? São. Quem deu essa capacidade? Quem dotou essa pessoa desse dom? O Senhor Criador. No entanto, quando a gente precisa entender, é que embora a gente ainda tenha esses atributos, essas qualidades, essa capacidade de discernimento, ela é afetada pelo pecado, ela é limitada, tá? Então nós precisamos pensar disso. E aí o que é maravilhoso, e eu quero que você se lembre, é que a verdade é um atributo de Deus. Quando você olha no Novo Testamento falando sobre verdade, a verdade diz respeito a Jesus, a verdade é Jesus, a sua palavra. Olha para você ver, eu coloquei alguns versículos que fazem menção e todos eles fazem referência. Ou a palavra, ou a Cristo. João 8,32, e conhecereis o que, gente? E a verdade vos libertará. Jesus agora, João 14, dizendo, eu sou o caminho e a verdade e a vida. João 14, 17, e o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, vós o conheceis. E João 17, santifica-os, na verdade, a tua palavra. Então tá bom. Por isso que nós falamos da Bíblia como regra de fé e prática, tá bom? A gente precisa estudar essa palavra, a gente tem que estar firmado nessa verdade, a gente precisa buscar essa verdade, tá? Por quê? Porque o pecado nos afetou profundamente, a gente lida com mentiras e a gente precisa ter discernimento dessa verdade, tá? Olha uma coisa curiosa, toda ideologia ela tem um aspecto religioso, algumas coisas aqui a gente já pontuou, ou seja, a ideologia, ela vem de um comprometimento idólatra. Deixa eu fazer uma pergunta simples para você. Você já percebeu o quanto as pessoas
eu mudar a pergunta. A gente tem uma frase popular no nosso país que a gente diz que duas coisas não se discutem. O que é? Política, religião. E futebol. E por que se diz que não se discute política e religião em futebol? Porque dá o quê, gente? Dá briga. E por que dá briga? O povo é passional quando se trata do tema? Demais. Preste atenção. Você já viu alguém dedicado ao seu partido religioso? Partido religioso, ó. Mas funciona, né? Você já viu alguém dedicado ao seu partido político com uma dedicação a uma religião? Demais, gente. Demais. Por quê? Porque essa ideologia se fundamenta no pressuposto que um ídolo, seja qual for, tem a capacidade de nos salvar. Mas a Bíblia diz que quem é o único caminho, verdade e vida? Gente, nós não somos alienados não, tá? As políticas públicas fazem parte da vida da polis, da cidade, certo? Mas o que eu estou dizendo é não espere das leis e das políticas públicas a redenção que a gente só encontra em Cristo Jesus, tá? A idolatria é a origem de todos os pecados. Olha que coisa curiosa e que a gente precisa tomar cuidado. Qual é o primeiríssimo mandamento dos 10? Você percebeu que o primeiro mandamento ele proíbe a idolatria porque todos os outros pecados, de alguma forma ou de outra, eles vão sair ou derivar da falha em adorar o Senhor e amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Por exemplo, se você ama Deus sobre todas as coisas, você vai controlar a cobiça, o falso testemunho, você não vai roubar, percebe? Portanto, Jesus resume que o maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, tá? A gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque nós colocamos dinheiro, poder e ideologias no lugar que só pertence a Deus. Então a gente precisa tomar esse cuidado enorme. A idolatria escolhe um elemento da criação e tenta colocar acima de todas as coisas. É o que eu disse lá, por exemplo, eu falei lá de Jericoacoara. Agora, recente, no mês de julho, a gente deu um pulinho lá na Chapada dos Veadeiros. Gente, que lugar bonito. E para minha vergonha, eu conheci a Chapada dos Veadeiros esse ano, fevereiro agora, a primeira vez que a gente foi lá. E está aqui a quantos quilômetros? Quase 300 quilômetros de Brasília. Quem já foi na Chapada aqui? Levanta a mão. Tá, o que tem de muito peculiar naquele lugar? Hã? Eu não estou falando da beleza natural lá da Chapada, não. O que tem? Hã? Misticismo. O pessoal lá... em fevereiro, quando a gente foi lá, a moça falou, olha, aí ela foi dando as dicas dos locais da Chapada, tem foto de alienígena para todo lado, né? O pessoal é meio zen, assim, místico e tal, e a moça disse assim, ó, nesse lugar aqui você pode ver qual é a sua pedra. E eu pensei, gente, pedra? Meu irmão é nefrologista, isso aí, que pedra? Mas tem a ver com a cor, a energia, uma viagem, eu falei, não dispensa a pedra. É um negócio assim, por quê? Porque aquela beleza, as pessoas olham e elas transformam aquela beleza em um Deus em si mesmo. Eles se prostram e então eles falam da energia daquele lugar. Gente, que energia pode ter numa água gelada daquela? É belo demais. Mas já disse para vocês que eu ando muito com a terceira idade. Em termos de temperatura, eu sou 1000 vezes Caldas Novas. Estamos chegando lá, né? Setembrão nós estamos lá, se Deus quiser. Eita, que o povo gosta. Aquela água gelada não dá para mim não, gente. O que eu estou dizendo então para você é que nós pegamos nós invertemos o negócio. A gente pega aquela beleza e diz assim, isso aqui é um Deus. Não, não é. Esse autor, ele tem uns livros publicados em português, ele foi parlamentar holandês. Você sabia que na Holanda tem uma universidade livre, que é uma universidade... Sabe por que é livre? Porque é uma universidade cristã. Aqui a gente tem a liberdade de pensamento vinculada ao famoso Abraham Kuyper.
E esse homem fala sobre economia, escreve sobre, diante de uma perspectiva cristã. Eu não vou nem me ousar a falar o sobrenome dele, que eu não tenho esse dom. A natureza religiosa do ser humano pode ser compreendida em 3 termos de 3 regras. Ele diz: todo ser humano serve a algum tipo de Deus. Tá? Ele diz: cada um é transformado à imagem do Deus que serve, e as pessoas estruturam a sua sociedade à sua própria imagem, suas crenças e seus valores. Percebe o quanto a gente está sujeito a se prostrar diante de ídolos? As pessoas buscam, já disse isso, redenção nessas ideologias. É por isso que há um aspecto soteriológico. Essa é uma palavra grega que se refere à salvação, tá? As pessoas buscam salvação. Eu coloquei alguns exemplos ali. Por exemplo, o liberalismo acredita que a libertação do ser humano vem pela liberdade do indivíduo, seja na expressão do seu pensamento, seja na liberdade econômica. O comunismo entende que a solução para todas as coisas, ou pelo menos a parte bem importante da redenção do humano, é a propriedade comum. O nacionalismo apregoa a importância da libertação do domínio estrangeiro. Cada ideologia dessa tem os seus dogmas e as suas doutrinas, e a gente espera salvação. Eu vou mostrar 2 personagens muito conhecidos na cultura brasileira. Se fosse uma classe de adolescente, eu nem me arriscava. Mas vocês, eu acho que vocês vão saber quem é. Vocês vão falar os nomes para mim, porque eles prefiguram um pouco dessa perspectiva redentora caricata da política. Quem é esse pessoal aí? Gente, esse aqui quem é? Sassá Mutema. Esse aqui é mais antigo, né? Esse eu só soube depois. Não, esse não era do meu tempo. Mas como é o nome desse senhor aqui? Odorico Paraguaçu, prefeito de Sucupira. O que tem de comum nessas figuras aqui? São figuras políticas messiânicas, não são? Salvadores da pátria, né? O Odorico Paraguaçu e o Sassá Mutema. E, ou seja, o imaginário da nossa cultura são figuras populares que foram personagens de novelas, gente, acho que Sassá Mutema é 90 ou 80, nem sei. Paraguaçu está lá para trás, Sucupira acabou há muito tempo. E o que essa turma prefigura? Essa proposta de salvação da pátria. Esses homens têm a solução. Eles encarnam um bem. Eu posso falar de um personagem que está bem distante da gente, mas esse foi o primeiro que eu lembro em termos políticos. Eu nasci em 1977, eu sou um jovem que acabou de completar 45 anos de idade, nem parece 50, né? E portanto, na década de 80, eu vi a transição, não sabia nada sobre, obviamente não tinha consciência do que era um Brasil democrata, mas eu me lembro muito bem da campanha do Fernando Collor. E uma coisa que eu me lembro é que o Fernando Collor tinha um grande atrativo. As pessoas, lembram quais eram os atrativos que se falava muito Fernando Collor? Ele era o caçador de maracujás, né? Caçador de marajás. O Fernando Collor, ele era um cara jovem à época. Ele era um cara... A mulherada votou no Fernando Collor. Lá no Canadá, o Trudeau, o primeiro-ministro, ele é famoso porque ele é um primeiro-ministro bonitão. E arrasta voto. E eu já vi gente dizer assim que político feio não ganha. Eu tive um professor lá no Andrew Jumper que ele tinha uma piada. Ele falou assim: pastor, se você não é bonito, você tem que pregar bem. Isso é piada no meio de... Isso é piada de pastor, tá, gente? Tá? Olha aí, ideologia e religião. Cada ideologia identifica um mal básico da criação.
Ou seja, um mal fundamental. Cada pensamento de ideologia política vai dizer, esse é o problema do país. E a minha pergunta é, você e eu, cidadão e cidadã, como é que era o que o Sarney começava os seus políticos? Ou seus políticos, hoje eu estou uma belezura. Os seus discursos, brasileiros e brasileiras. Então vocês aqui, brasileiros e brasileiras, tá? O problema do Brasil é fácil de resolver? Não, gente. Os nossos problemas são simples. Alguns dos problemas com os quais a gente lida hoje são problemas recentes do país? Não, não são. Então, não adianta, e o erro dessas ideologias é achar que o nosso problema é simplesmente determinado aspecto. A ideologia ela tem uma visão distorcida, já falamos sobre isso, tá bom? E essas visões distorcidas elas têm implicações para os programas políticos aí, tá bom? O problema é que ela vê... isso aqui é uma coisa curiosa, tá? Isso, gente, e aqui a minha sinceridade. Eu acredito que há pessoas honestas, a gente não pode generalizar, mas o nosso sistema, o sistema político brasileiro, ele é muitíssimo complicado, porque ele depende de um monte de coisas, e o que eu percebo, e que a gente vê demais, é os fins justificando os meios. Há um programa de governo, e aí faz o que se deseja, ou o que se precisa, para chegar lá. E você e eu que somos crentes, a gente pode, na nossa vida, abrir mão do que é justo e correto? Não. Para nós, o ditado, os fins justificam os meios, de jeito nenhum. Tá? O foco de aspectos políticos é a justiça futura e, portanto, isso serve às vezes de desculpa para a injustiça presente. Tá? E aí no meio político a gente vê, num ano os caras estão se matando, chamando de ladrão, muito educadamente, né? Vossa Senhoria, né? Vossa Excelência, enfim. Mas quando convém, Vossa Excelência é um homem de bem, é uma boa pessoa e etc. Tá? Eu quero dar 2 exemplos gente, aqui são exemplos extremos, tá? Não estou fazendo nenhuma relação com quem quer que seja, mas são exemplos extremos e que aconteceram de ideias políticas convictas que levaram para se chegar àquele fim, sacrificou-se muita vida. O marxismo, o leninismo e o nacional-socialismo. Havia ideias políticas firmes e sólidas, convicções de que essa era a proposta política que iria salvar aquele país. Mas em nome daquele objetivo, centenas de milhares de vidas foram sacrificadas. Quem levantou a mão? Pode dizer, pode falar. Tá bom. Essa questão da criação que o pastor citou, que foi a uma cachoeira e tal, e ali o pessoal fazendo adoração. Certa vez, eu conversando com uma pessoa que ela é um pouco cética, né? E eu falei, nossa, mas vocês vão a esses lugares e acabam adorando e tal, fazendo uma adoração à natureza e tal, e vocês não adoram o Criador. Ela virou para mim e ela até me deixou sem resposta. Quando ela disse o seguinte, olha, nós não estamos adorando a criação, nós preservamos a criação. Diferente de vocês que se dizem crentes, que vocês vão a um templo e ali vocês adoram
a uma pessoa que está ali na frente. E vocês aprovam a destruição da criação de Deus. Vocês não defendem a criação de Deus. Eu fiquei assim, sem saber responder para a pessoa. E outra coisa, pastor, que eu acho muito bacana esse momento a gente discutir sobre, ainda mais que a gente está num momento complicado no país, e o pastor falou uma coisa muito importante na minha visão, que é a questão da verdade. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu leio bastante, eu acompanho. E eu já me influenciei muito por determinadas visões de sair repetindo o que as pessoas me falavam. Isso. Acreditando, né, nossa, essa pessoa é confiável. Muitas vezes a pessoa é confiável, mas ela é uma pessoa que ela não pesquisa a informação que ela está falando. Uhum. Então, eu acho que a verdade passa por aí. Okay. Eu recebo uma mensagem, eu tenho que certificar se essa mensagem ela é verdadeira. Eu tenho que ir na história, pesquisar se o que estão me falando de determinada pessoa realmente foi isso que aconteceu. Uhum. E eu, para minha surpresa, eu me surpreendi com algumas coisas ao fazer isso. Sabe? Não estou fazendo nenhuma defesa de ninguém, nem de nada. Mas muito da verdade, sabe? E que eu acho que há dados na economia, na política, do comportamento e tudo. E nós, até como cristãos mesmo, sabe? Devemos buscar essa verdade, certificar, ir atrás de dados e de informações, porque o que vai reinar vai ser a fake news, vai ser a mentira. Então, era só isso. Obrigado. Eu quero pontuar duas coisas a partir da sua fala. Uma delas é, nós não podemos ser ingênuos, tá? Começou a caça aos pobres e aos templos e etc, tá bom? A gente não pode, eu sei que não, a gente não pode esperar de todo e qualquer candidato que ele tenha, enfim, não olhe para nenhum deles como redentor, até porque a maioria deles não é cristão e muitos dos que se dizem cristãos não têm compromisso verdadeiro com o evangelho. O meu ponto é, a gente tem uma perspectiva cristã e a gente precisa colocar todas essas pessoas debaixo do nosso crivo e da nossa análise cristã desapaixonadamente, objetivamente pelo crivo da palavra. Segundo aspecto, olha como é interessante. Por exemplo, a fala daquela senhora que disse que vocês não preservam a natureza. Esses temas são complexos e não podem ser tratados com simplismo. Por quê? Porque a premissa de que o cristão precisa cuidar da criação que Deus fez, essa é uma pergunta fácil. Qual é a resposta? Sim. Você duvida disso? Não. No entanto, pergunte para um vegano qual é a perspectiva dele de preservação da natureza. É uma perspectiva correta? Você entende o que eu estou te falando? Então, por exemplo, pergunte para o vegano qual é a opinião dele sobre, por exemplo, o agronegócio, tá? Ou a pecuária no Brasil. Agora, pergunte para o agropecuário, ou talvez, não sei se todos ou alguns, se ele está preocupado com a preservação da natureza. O nosso olhar precisa ser cristão. Gente, eu acho que é possível. Qual o meu olhar cristão sobre o tema? Nós temos que cuidar? Sim. Agora, a perspectiva bíblica é que nós somos a coroa da criação e a vaquinha foi feita para você comer. Sabe por quê? Por exemplo, uma teoria vegana, sabe por que que você, por trás da perspectiva vegana, por que que você não come nada animal? Sabe por quê? Não! Porque você está em pé de igualdade. Por que você acha que você é melhor que um brócolis? Porque eu sou! Você conversa com um brócolis? Deus me criou, me botou um cérebro grande, uma massa cinzenta, a capacidade de pensar. Você é melhor do que o brócolis. E a vaquinha? Gente, louvado seja Deus pela picanha. Agora, não estou dizendo porque você pode comer picanha, então a gente vai derrubar todas as florestas. Não, não é isso.
O que eu preciso olhar é a perspectiva cristã. O cristão precisa estar enganjado na preservação da natureza? Sim. Existem formas inteligentes da gente fazer cultivo de terra? Tem. Vamos pensar, gente, a gente tem tecnologia para isso. De fazer, e aí eu nem sei, eu olhei para você, Eloy, que é um latifundiário, né? Não, tá, gente, tô brincando. Mas que entende, não é possível a gente fazer formas de preservar a natureza e ainda assim produzir, porque produz riqueza, produz alimentos. Diga aí, meu irmão. Precisa. Existe um amor muito grande diante de tudo isso. Existe uma visão assim muito errônea de que o objetivo de produção é para destruição, não é. É riqueza. Só que a riqueza tem que trazer equilíbrio, né? Muitas vezes nós perdemos o equilíbrio. E tem Isso é gente que falta. perde, não tem? Perde o equilíbrio. Tem. É E a a gente tem ganância, que, né? a gente tem que condenar quem que perde. A gente precisa dizer, isso aqui está errado. Porque isso aqui você está se prostrando a mamon, o olhar é unicamente financeiro. Então, por exemplo, a gente não pode ser leviano. O pessoal diz assim, não pode agrotóxico. Gente, num mundo de 7 bilhões de habitantes, se não fossem os agrotóxicos, tinha muito mais gente morrendo de fome. É fato, tá? Agora, porque eu não sou contra o agrotóxico, que a gente pode... Agora, vai ter o cara que é filho do diabo, que eles vão meter remédio nesse negócio. Ele não está preocupado com você. Isso já aconteceu. Alguém assistiu aquele filme da Erin Brockovich? Faz tempo, né? Com aquela atriz, como é o nome dela? Julia Roberts. Enfim, pode dar spoiler, né? Ninguém vai assistir mais não, né? Há uma briga judicial lá porque a empresa está contaminando a água e etc. Existe a ganância e o fruto dela pecaminoso. Fala, Adriano. A questão do vegano, voltando também, eu acho uma hipocrisia A questão do quê? do veganismo. vegano. A pessoa que se diz vegana, ela não come porque ela está pensando. Ela não come porque ela, na verdade, ela acredita que aquilo faz mal a ela. Primeiramente, ela está preocupada com ela. Mas aí ela anda com sapato de couro, ela anda com casaco que tirou uma lãzinha da ovelha para se cobrir. Então, assim, é tão vago. Tem alguns mais radicais que falam assim, nada de questão animal. Mas, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Gente, eu não tenho nenhum problema que você seja vegetariano, mas seja pelos motivos corretos. Gente, carne é pesado, não me sinto bem. Deixa para nós aí. Mas pelos motivos corretos. Não porque o brócoli está na mesma altura da criação que você. Não porque o animal... Não. Deus colocou você para dominar, tá? Mas para agir com responsabilidade, porque a criação é de Deus. Fala, seu Kleber, que é outro fazendeiro aqui da igreja, irmão. O queijinho que você come ali, ó, do bom. Voltando àquele assunto da preservação, né? Lá em casa tem uma barragem que há um tempo atrás, assim que eu cheguei para lá, não tinha a reserva cercada, né? Aí secou a barragem, e tivemos que pegar muitos peixes assim, que estavam já na lama, né, secando, se batendo ali, pulando. Pegamos mais de 100 tilápia grande. Aí depois eu cerquei a área fazendo a reserva, para gado não entrar nem nada. Você precisa ver, agora não seca mais, a barragem vaza lá o ano todo. Nessa época, está vazando, sangrando a água lá direto no ladrão, né? Ladrão é onde a água da barragem sai, Sim, né? sim. E tem peixe lá, seu Kleber? Olha, o meu caseiro lá pegou tudo. Ó o golpe. Pegou tudo. Eu estou até querendo trocar de caseiro, se alguém tiver. Ele pegou. Seu Kleber, se tiver peixe lá, os irmãos aí também. Já pescaram tudo. Ai, rapaz. É uma pesca Ontem eu cheguei lá de improviso, estava eles lá pescando. Tá bom. Não foi seu neném, não, né? Que seu neném, onde vai, leva uma vara de vou pescar. até mandar embora, sabe? Vou já fazer a demissão dele. Vamos lá, gente. Deixa eu continuar aqui. Não cabe, deixa eu dar esse aviso para você, não cabe para o cristão uma perspectiva binária. A gente tem que ser mais complexo. Quando eu digo binária, ou é A ou é B.
A gente tem que analisar muito mais do que isso. Esse livro fala, o Coises, eu não sabia dessa informação. Sabe essa coisa de direita e esquerda? Sabe como é que começou? Na Assembleia Francesa. Sabe por quê? Porque pelo lugar que assentavam. A turma que sentava na direita era monarquista, o pessoal que sentava na esquerda é republicana. Mas o termo foi caminhando, foi desenvolvendo, mas a origem é essa. Eu preguiçoso que sou, e ruim de tecnologia, melhor do que eu fazer o gráfico, bati uma foto do livro, as letrinhas aqui de trás, ó. E aí eu postei aqui só para você ver um pouquinho. Dá para a gente, mais ou menos, pensar nos espectros políticos, né? Aqui a liberdade, aqui a autoridade. Então, a gente tem aqui alguns aspectos, por exemplo, nazismo, fascismo, eles migram mais para esse aspecto, o exercício da autoridade, aqui o comunismo aqui embaixo, tá? Ali em cima, liberdade máxima, anarquismo, aqui social-democracia, enfim, liberalismo clássico. É só para a gente ter uma ideia de que a coisa não é tão somente binária assim. Portanto, você precisa analisar os fatos com um pouco mais de profundidade. São algumas dicas do Coises aqui para a gente discernir os espíritos, ou seja, discernir as ideologias. Tá? Qual a base da criação? E o que ele quer dizer? E isso, para boa parte das ideologias não cristãs, Deus está fora da jogada. Tá? Mas são algumas perguntas que a gente precisa fazer. Quais as facetas da criação que se destacam corretamente, mesmo que efetivamente as tenha deificado? Deixa eu tentar dizer isso aqui para você. Um partido político, por exemplo, diz assim, a nossa bandeira é a justiça social. Justiça social está correto? Tá. Deixa eu tentar trazer um exemplo que possa elucidar. Vocês lembram do movimento chamado contra o racismo nos Estados Unidos, especialmente quando morreu o George Floyd? Como é que chama, gente? Vidas negras importam, Black Matters, né? Black Lives Matter. Não acredito que nenhum de nós sejamos contrários, sejamos avessos ao pecado do racismo, correto? Todos nós entendemos que isso é abominação diante de Deus. Mas você sabe o pacote completo do Black Lives Matter? Você já ouviu falar? Você sabe, por exemplo, que está muito fundamentado em uma perspectiva política que luta para a diminuição da força policial, que luta em busca da perspectiva política anarquista, você sabia disso? Que luta, por exemplo, para o fim do capitalismo, e todo mundo com iPhone no bolso, né? Então, uma coisa, olha como os temas são complexos. Gente, espera aí, o capitalismo produz aspectos contrários à vontade de Deus? Sim. Mas qual é a solução? É acabar com ele ou é corrigir? A gente não pode pensar binariamente. A minha questão é que às vezes a gente pega uma faceta correta e a gente torna ela o todo da nossa luta política. Fala, Soraya. A gente precisa saber o que está por ali. A gente precisa saber o que está por ali. Por exemplo, ninguém aqui, acredito, nenhum cristão em sã consciência é contra os direitos iguais das pessoas. Mas eu sou efusivamente ou radicalmente contra as políticas identitárias do jeito que elas são feitas. Aí tem uma discussão. O que eu estou dizendo é eu não abraço o pacote completo. Então a gente tem que ter esse discernimento. Terceiro, quais as incoerências que produzem tensões internas dentro da própria ideologia? Ou você precisa observar. E aí a gente precisa avaliar aquela que mais se aproxima com a nossa perspectiva cristã. Tá? O que eles veem como fonte do mal? Então, o capitalismo é o problema do mundo.
E é muito curioso que eu preciso lembrar o seguinte, a visão cristã é muito mais ampla. Qual é o problema fundamental de todos os problemas que existem no mundo? O mais básico, o que gera todos os outros problemas. Não, antes de... Tá aqui, ó, chama pecado, é a queda. A gente lembra Jeremias 17:9, enganoso é o coração, corrupto, tá bom? Então, as ideologias erram muitas vezes quando dizem, ó, então nós temos que acabar com isso aqui. 5. E a fonte da salvação, ou seja, e aí político diz muito isso. Gente, o problema é esse, a gente tem que fazer isso aqui, tá resolvido. Disse Sassamutema e Odorico Paraguaçu, tá? Mas esse é o problema? É simples assim resolver o problema? É complexo. 6. De que forma enfoca essa ideologia o lugar que cabe por direito à política no mundo criado por Deus? Traduzindo onde é que eles colocam isso aí? Acima de Deus ou como a solução redentiva de todos os problemas, tá? Irmãos queridos, para a gente encerrar, já passou de 11 horas, a gente vai orar. Oi, fala, seu Kleber. Então, eu acho que muitos estão distorcendo a democracia, né? E o que é a democracia? Que uns políticos falam que a democracia é o que vem do povo, né? O povo mandando e tal. E o outro já fala que não, que a democracia é outra coisa que vem lá da Ásia, do pessoal asiático lá. Então eu queria que você desse um esclarecimento aí sobre isso. Tá bom. Pastor Adelso levantou a mão, acho que... Tá. Você ouviu, seu Kleber? E eu acho que é você que vai dar aula, Adelso. Você já responde a pergunta difícil, irmão. Fala, Soraya. Mas eu vou fazer um comentário, viu, seu Kleber? Só. Na quinta pergunta ali, se eu não me engano, eu vejo assim, a resposta, né, a fonte de salvação é a gente, a igreja, através da pregação do evangelho. Porque a base dessa problemática toda, quando a gente olha numa visão política, é o coração humano. É o pecado. Quando Cristo vem, é onde começa a se equilibrar e as coisas começam a ser redimidas. Quando eu vejo, por exemplo, um cristão, que é um professor, ele vai levar esses princípios de Cristo na sua forma de lidar com o aluno. Ele vai, um juiz, ele vai pedir orientação de Deus como conduzir uma causa. Um irmão que tem vocação para a política, ele precisa de um apoio, ele precisa de uma rede de apoio para não se corromper. E a gente, é aí o foco. E aí a importância de nós, povo de Deus. Nós precisamos se levantar e pregar o evangelho de forma correta, biblicamente correta. Porque onde Cristo chega, o coração de uma família é transformado. O contexto de uma visão daquele lar é transformado. A sociedade é transformada quando Cristo chega. O foco nosso deveria ser esse. E aí é assim que as mudanças vão acontecer em todas as esferas, em todas, porque a remissão vem por Cristo, não tem outro caminho. Deixa eu fazer um rápido comentário sobre as duas colocações aqui para a gente encerrar, tá bom? Eu não acredito que a democracia brasileira esteja sendo ameaçada, muito embora a gente vive tempos difíceis. E eu acho que afirmações e posturas de lado a lado prejudicam. A gente precisa tomar muito cuidado com o que fala. Portanto, você que é crente precisa avaliar
tudo de forma desapaixonada a partir de uma visão bíblica, tá? Porque ao mesmo tempo que eu acho temerário quando, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro às vezes faz afirmações que eu acho que não deveriam ser feitas, a gente tem um judiciário muito politizado também, é fato, é inegável, tá bom? Eu tenho muito medo, e gente, eu estou falando não só da minha opinião, articulistas de lado a lado, cientista político, eu tenho muito medo dessa cultura de cancelamento, porque pau que bate em Chico, bate em Francisco também, sabe? Quando a gente cerceia a liberdade da fala, sabe essa história do Big Brother, baseada na ficção do George Orson Welles, é isso? Orwell. O nome do livro é 1984. O olho que tudo vê. Ali tem o crime de pensamento. Ora, que cuidado que a gente precisa tomar, tá? Se aquilo que a gente pensa, ele é cerceado em nome de um representante do bem. Então eu acho que de lado a lado, nós que somos crentes, a gente precisa defender a liberdade da nossa expressão. Sabe por quê? Porque nós vivemos num mundo plural. Quando a gente defende a liberdade da expressão, você vai ter que conviver com bandeira do arco-íris. Mas você está defendendo o seu direito de proclamar a verdade de Deus. O outro aspecto é que o propósito principal da igreja é viver e proclamar o evangelho, porque nós somos agentes do reino. E se a gente deixar de fazer isso, ninguém mais faz. A proclamação do evangelho, no entanto, ela tem desdobramentos. A igreja precisa ter ações que manifestam a justiça de Deus nesse mundo? Sim. Sim. Você sabe que movimentos como hospital, enfermaria, sabe que nasceram a partir da manifestação da igreja? As universidades são criações da igreja. As escolas são fruto de uma perspectiva cristã. Asilos e creches são fruto de um olhar cristão. Direitos humanos estão fundamentados na perspectiva cristã do valor inerente de todo ser humano. O que eu quero dizer é que o evangelho proclamado, porque há pecado e há salvação, e a gente precisa oferecer essa salvação em Cristo Jesus na nossa mensagem, mas há desdobramentos. Porque você que é crente, lá a moça que faz faxina na sua casa, você precisa começar manifestando a justiça de Deus no salário que você pode pagar para ela, na diária, no trabalho que você faz. Você mata trabalho e manda atestado falso? E aí a gente vai adiante. O que a igreja pode fazer? Como são desafios que a gente tem diante de nós. Conversei com o Eloy, já conversei com os irmãos aqui do Ministério de Missões. A parte o meu coração, toda semáforo que eu paro, eu vejo um venezuelano, um colombiano aí pedindo, e nós estamos aí orando e pensando uma forma de ajudar essa turma. E ajudar essa turma, levando socorro para eles, ensinando a língua portuguesa e proclamando o evangelho. A gente proclama o evangelho, ensina a língua portuguesa, esse cara vai arrumar um emprego melhor. E alguns disseram para mim assim, eu quando paro ali, eu mando meu portunhol ali, olá, como é tá? É Adrianito de Brasília. E aí eles dizem assim, mas você está aqui, está morando onde? O cara sai lá do... Ai, gente, perto da Papuda ali, São Sebastião. E vem pedir aqui no semáforo. Eu falei, mas você está aqui? Ele falou assim, ainda assim é melhor que a Venezuela. Está aqui, gente, pedindo na rua. E nós, enquanto igreja? Não estou dizendo, dá para a gente não se importar? A gente precisa. E eu sei que a igreja, a solução do mundo, não é só pelas nossas ações sociais. Mas eu espero que a nossa justiça seja manifesta em pequenos aspectos e grandes aspectos. Meus primeiros 7 anos de pastor foi na Ceilândia. Eu cansei de visitar a casa de irmãos que diziam, político não presta, não sei o quê. Aí o irmão tinha um gato lá na luz elétrica lá da SEB lá. Falei, irmão, você está pedindo um país mais justo e você tem um gato aqui na... Gato, você sabe que gato que eu estou falando, né? É isso. Não é incoerente?
Você, isso, o nome técnico é gambiarra, né? Irmãos, a gente vai parar por aqui. Muito obrigado pela participação boa de vocês, muito obrigado pelos ouvidos emprestados. A gente está orando e a gente está tentando buscar bom material para oferecer para você, substrato bíblico, tá bom? Para você exercer a sua cidadania como cidadão deste mundo, mas sobretudo como cidadão do reino dos céus que você é.